Que a paz e a graça da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos tomar um café com Deus? Nesse momento eu gostaria de trazer uma temática um pouco diferente daquilo que eu tenho abordado. Ela vem em forma de pergunta, que é a seguinte: você realmente sabe o que é a Igreja do Senhor? Paulo, o apóstolo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 15b, ele diz: a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo aqui está falando da Igreja do Senhor, a qual nós pertencemos. Você que pertence a uma determinada denominação, seja ela pentecostal ou não, já parou para pensar que você faz parte de algo muito maior? Que a sua denominação é apenas uma criação humana e que a verdadeira igreja engloba todos os cristãos que existem, que já existiram e que ainda virão a existir? Sabia que aqueles que estão em outras denominações, em outros bairros, outras cidades, outros estados, outros países, também são nossos irmãos? Ou você pensa que a sua igreja é a única verdadeira e que os que frequentam a sua denominação são os únicos salvos que irão para o céu? Você tem notado que a sua denominação não aceita pessoas de outras denominações que é diferente da sua? Vira as costas para outras igrejas, fala mal dos crentes que frequentam igrejas que não têm a mesma placa que a sua, não deixa que você visite outros irmãos, não aceita que outros cristãos preguem em seus púlpitos? Você sabia que seus líderes excomungam pessoas que estão trabalhando para o reino de Deus simplesmente porque estão ao lado daqueles que um dia foram jogados fora dos seus arraiais por não comungarem com as suas atitudes grosseiras ou opressoras? Já percebeu que eles procuram expulsar em vez de buscar reconciliação? Que eles falam de perdão, exortam que os crentes devem perdoar e pedir perdão, mas nunca buscam perdoar ou pedir perdão àqueles que foram ofendidos, injustiçados, renegados e até massacrados por suas lideranças desprovidas da graça de Deus? O início das cartas de Paulo registra a identidade da Igreja do Senhor. Ele, Paulo, sempre escreve assim: a Igreja de Deus que está em Corinto, Roma, Galácia, Éfeso. Isso porque a igreja, muito embora estivesse em uma localização geográfica ou locais diferentes, todas elas tinham algo em comum. Estavam em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Não havia dono da igreja, não havia papa, não havia dominadores do rebanho, não havia também denominações que cercam um grupo de pessoas e as rotulam como suas propriedades, tornando-se excludentes e dividindo a igreja do Senhor. Ao escrever o Apocalipse, João Evangelista registra a ordem do Senhor Jesus, dizendo: escreve a igreja que está em, mostrando que a igreja é única e que o dono dela é o Senhor, que deu a vida por ela, e não homens que se arvoram como dominadores do rebanho de Deus. Um dos males da denominação eclesiástica é a apropriação indébita da igreja do Deus vivo por homens que lançam as suas garras para dominar, ditar normas humanas, espoliar os santos, cercar a propriedade do eterno como se ela fosse uma empresa. Pastores se denominam presidentes e assumem uma postura de deuses, infalíveis, acima do bem e do mal, intocáveis. Todos devem rezar pela cartilha deles. Eles se dizem ungido do Senhor para intimidar pelo medo de pecar contra Deus, ao discordar deles ou criticá-los. Normas são ditadas sem levar em consideração a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11a. Por outro lado, os crentes que não têm o hábito de ler a Bíblia seguem de maneira cega, sem questionar a diretriz de uma liderança destituída do respaldo bíblico e visão do que é a verdadeira igreja. Uma das bases da nova aliança é o amor a Deus e ao próximo. A identidade da igreja do Deus vivo é o amor fraternal de uns para com os outros. A verdadeira igreja tem como base fundamental a prática desse amor. O Senhor Jesus disse que as pessoas conheceriam os seus discípulos pelo amor existente entre eles. O Senhor, na noite em que ele foi traído, orou ao Pai pela unidade dos seus seguidores, dizendo: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Esse testemunho, infelizmente, não está sendo dado pelos seguidores de Jesus aqui no Brasil. O cristianismo brasileiro está fragmentado em denominações, as mais diversas. Está dilacerado por placas denominativas, divididas por ministros humanos, espoliado por lobos devoradores que não poupam o rebanho, quebrado por lideranças egoísticas, tiranas, centralizadoras, que se apropriam da nação eleita do Senhor. Causar divisão no corpo de Cristo, que é a igreja, é um dos pecados mais graves que se pode cometer contra o Senhor Jesus. Infelizmente, isso está sendo feito por muitos que nem mesmo se dão conta disso. Examinemos a palavra de Deus sobre esse problema tão recorrente em nossos dias. João, na sua terceira carta, ele diz: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe.
Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Terceira carta de João 1, versículo 9 e 10. O apóstolo João, escrevendo ao líder da igreja, por nome Gaio, diz que havia escrito algo à igreja, mas essa mensagem nunca chegara ao destino. Diz ainda que tem tentado visitar os irmãos, mas está sendo impedido por esse tal líder. João continua dizendo que tem sido alvo de calúnia e difamação por esse suposto pastor. O pivô de tudo isso é um sujeito por nome de Diótrefes, que ama ser o mais importante. João diz ainda que esse indivíduo não só se recusa a recebê-lo, como também aqueles enviados por ele. Pior ainda, ele não quer comunhão com o apóstolo nem com os seus enviados e ainda impede os irmãos desse privilégio. Além disso, quem insistir em ter comunhão com esses irmãos, Diótrefes, os expulsa da igreja. Você conhece alguém que age assim também? Impede que se visite a sua congregação e se você for visitar, também é impedido. Se você for visitar sem o consentimento dele, será disciplinado. Pode perder o cargo que exerce na congregação e, se você insistir em visitar, pode até ser expulso da denominação. Será que esses líderes não leem as Escrituras? Muitos não entendem a advertência do apóstolo Paulo sobre pecar por não discernir o corpo do Senhor e em comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, como está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Quem assim o faz, se torna culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Esse pecado é como se a pessoa houvesse ela mesma matado o Senhor Jesus. Olha a gravidade. O apóstolo Paulo afirma que muitos que estão fracos na fé, outros que estão doentes e muitos que já morreram, é o resultado desse pecado, de não discernir o corpo do Senhor. Mas o que é isso? Se você examinar o contexto, vai ver que havia partidarismo, grupos dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 a 13. Durante a celebração da ceia do Senhor, esses grupos não tinham comunhão uns com os outros e impediam a comunhão dos outros também. Ainda mais agravante era o desprezo dado aos pobres, que não tinham o privilégio de comer a mesma comida que os ricos comiam. Ainda mais, uns comiam antes dos outros, mostrando individualismo egocêntrico. Outros irmãos ficavam sem comer, mostrando o quanto não se importavam uns com os outros. Eles, os coríntios, não estavam discernindo que esses irmãos, que estavam sendo desprezados, faziam parte do mesmo corpo que eles. Quando eu desprezo um irmão, eu estou ofendendo o corpo do Senhor. Quando eu impeço a comunhão de um irmão com o outro, estou dividindo o corpo do Senhor. Quando eu falo mal de um irmão, estou ofendendo o corpo de Cristo. Você diria, como assim? Veja bem, todos os crentes realmente nascidos de novo, juntos formam o corpo do Senhor. E cada pessoa é um membro desse corpo. Olha o que diz as Escrituras. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Olhe para você e entenda essa metáfora do apóstolo Paulo. Você é um corpo composto por vários membros. Assim também é Cristo. Ele é a cabeça desse corpo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 18. E cada um de nós somos seus membros e, consequentemente, membros uns dos outros. Romanos 12, 5. Estamos ligados a Cristo, o cabeça do corpo, e interligados uns aos outros. Olha o que diz as Escrituras. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, 5. Imagine você martelando um prego e, sem perceber, acerta o seu próprio dedo. Quem vai sofrer com essa dor e com as consequências dessa martelada? Você, é claro. O seu corpo inteiro e, em especial, sua cabeça, que é o centro de todas as atividades nervosas. A martelada pode ser intencional ou por descuido, mas vai ofender o corpo do mesmo modo. A grande pergunta é, você tem causado sofrimento ao corpo do Senhor? Você já fez isso de maneira intencional, quando quis, ou amando de outro? Ou foi sem querer? Sabia que nas duas maneiras apresentadas, intencional ou não, causam estrago do mesmo jeito? Liberte-se, meu irmão, das correntes denominacional que causam tanta divisão no corpo de Cristo. Eu não estou falando para você sair da denominação ou desprezar a denominação. Eu estou falando para você, no seu coração, na sua mente, dentro de você, entender o que é a igreja. Livre-se das algemas colocadas em você por líderes que te obrigam a quebrar a comunhão do corpo de Cristo por puro egoísmo. Mantenha a comunhão em amor com todos os cristãos realmente nascidos de novo. Ame cada um cristão como o seu próprio corpo, pois ele faz parte de você. Ele está junto com você e juntamente formam o corpo de Cristo. Que Deus, ao qual pertence a igreja, ilumine as nossas mentes, fale mais profundo ao nosso coração.
que tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe.